Fala pessoal, aqui do Veredas, mais uma vez a gente está com vocês e uma convidada muito especial. Ela é pedagoga, ela é cristã e me surpreendeu muito que eu entrei no Instagram dela, eu vi ela é atriz também, né? Com certeza vamos falar sobre isso. Vai ser muito interessante a gente estar aqui então, James, Lucas e a Kátia Alencar. Kátia, um grande prazer em ter você aqui. Por favor, se apresente ao povo. Ô, James, o prazer é meu. Que alegria estar aqui de novo. Segunda vez que eu venho para Campinas. Essa terra é acolhedora. E eu sou de São Paulo, né? Eu sou Kátia Alencar. E eu gosto de me apresentar numa hierarquia. Eu falo que primeiro eu sou serva do Senhor. Porque tudo que nós fazemos tem que estar relacionado a essa servidão. Mas não no sentido de um peso, de uma obrigação. E sim de ter a oportunidade de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, até o fato da arte, né, de ser atriz, está relacionado a isso. A gente fala um pouquinho depois. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho uma formação acadêmica como pedagoga, mas também sou atriz. Me profissionalizei como atriz já há alguns anos e entendo hoje essa conexão com a pedagogia, né? Tudo que Deus faz é perfeito, então todas as nossas ações de trabalho também ficam relacionadas com o propósito de Deus. Então vocês vão entender um pouquinho aí na minha fala no decorrer aqui do nosso papo, como está tudo interligado. E eu comecei muito despretensiosamente no Instagram, na época da pandemia. Eu acho que muita gente foi para as mídias sociais, né, na época da pandemia, com essa necessidade de expandir relações. A gente ficou confinado em casa, mas temos essa necessidade... Uma chuva de live, né? Isso, de relacionamento, da chuva de live. Eu não fui por esse caminho, eu fui... comecei contando histórias para crianças, né? Eu senti essa necessidade de continuar me comunicando com elas, como educadora, como pedagoga. Mas aí, num determinado momento, eu senti uma necessidade de começar a falar coisas que me traziam inquietações com relação à família, à criação de filhos. E aí, num determinado dia, eu decidi falar sobre animes, sobre as animações japonesas, né? Aqueles desenhos japoneses, como Naruto, Dragon Ball. E como eu disse, foi muito despretensioso mesmo. Eu fiz um post ali, bacana até, e postei com uma certa dificuldade. E ali eu já comecei a entender a resistência no mundo espiritual do que estava acontecendo, porque eu tentei postar às 4 da tarde e só foi conseguir postar definitivamente às 21 horas. Nesse intervalo, minha internet caiu, meu celular deu pau, perdi a arte, tive que fazer tudo de novo, enfim. E aí, quando eu postei e fui dormir no dia seguinte, eu acordei com muitas notificações. Então, eu passei literalmente da noite para o dia de 500 seguidores, que era família, conhecidos, para 5.000 pessoas. Uau. Que chegaram assim Em um dia? poucas horas. Em horas, né? Nossa. Porque Foi um foi Reels? de Você manhã. gravou um Reels? Viralizou. Ele né? tem esse poder, né? Quando o assunto Viralizou. ele é interessante... E nem era um Reels, na época não tinha Não foi? ainda, não, Uau. era um carrossel mesmo. Como eu disse, despretensioso, uma arte no Canva, sem muitos recursos. Mas o assunto tratado era um assunto que trouxe interesse para as pessoas. E aí eu entendi que ali tinha um caminho, eu tinha um público que estava interessado naquilo. E aí eu comecei a falar as coisas que reverberavam no meu coração. Então, já há 2 anos, eu tenho o Instagram Ministrando Filhos, onde ele é direcionado para pais. E dentro de uma cosmovisão cristã, eu trato temáticas atuais, contemporâneas, que mostram o quanto a mídia, especialmente, está influenciando negativamente a vida das crianças. Até essa postagem você falava família geral, não era específico assim para criança. Não, eu falava direto para os pais, para entendi. mostrar para os pais que existia uma animação e quais eram as implicações dessas animações. E aí eu fui surpreendida, Lucas, por pais que sequer sabiam da existência dos animes. Quanto mais que os filhos consumiam aquilo. E, por fim, quais eram as implicações. Então, eu vi que havia uma necessidade, tanto dentro das igrejas quanto fora, de abordar temas contemporâneos. O que são temas contemporâneos? Por exemplo, dentro das igrejas a gente fala muito para as crianças que não se pode ter um relacionamento íntimo antes do casamento, entende? Mas não se explica como isso é aplicado dentro das escolas,
nos desenhos, nas amizades e como se relacionar com isso. Quando esse tema vem dentro da escola, ou um amigo te apresenta algo inadequado, como você vai se comportar? Como que um pai ensina para o filho que aquilo é inadequado fora da Bíblia, fora da igreja? Então, assim, um bate-papo mesmo. Eu vejo essa deficiência de tratar esses temas dentro da igreja, né? Agora, uma opinião sua. No caminho, eu fiz uma pergunta para um antropólogo, amigo, e vou perguntar aqui pra você também. Você acha que é obrigação das escolas ou é o papel da escola ter educação sexual, sei lá, do 0 aos 6 anos, 0 a 8 anos? Ótima pergunta, ótima pergunta. Olha só, existe esse termo educação sexual. A educação sexual, o que que ela é? É ensinar para as crianças, para os adolescentes, o que é e como se prevenir, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis. Isso já é meio controverso, porque particularmente, embora eu seja pedagoga e educadora, eu acho que isso compete aos pais. Certo. Mas, dentro dos parâmetros curriculares, dentro das bases nacionais comuns curriculares, é autorizado que se faça isso. Tem algumas ressalvas, algumas restrições, compete a algumas disciplinas específicas. Agora, o problema, Lucas, não é nem esse. O problema é o que está acontecendo agora. O que há de mais atual com relação a esse tema hoje é a nova cartilha da OMS. A Organização Mundial da Saúde determina que nós não vamos mais tratar de educação sexual, nós vamos tratar de educação sobre sexualidade. E essa única palavra no meio entre as outras duas trouxe uma outra conotação, sabia? Que amplifica o tema? Não amplifica, ele muda o foco. Não vamos mais ensinar sobre doenças, sobre prevenção, vamos ensinar sobre identidade de gênero. Tá. Tudo se converte agora em educação sexual para identidade de gênero, que é um tema totalmente polêmico, um tema controverso, um tema que nem as ciências ainda são unânimes, né? Eles não concordam entre si e já estão colocando isso em cartilha. E os educadores, os professores vão começar a abordar isso. E eu posso afirmar para você, Lucas, atuando na educação, estando dentro de uma escola que, especialmente a educação infantil, já está se preparando para, em 2024, abordar esses temas desde o maternal. Nossa. E isso é extremamente, eu falo e eu me choco. Eu que estou lá dentro, eu que entendo todo o conceito, eu me choco. E isso tem que trazer, no mínimo, uma indignação para os pais, no sentido, eu preciso fazer alguma coisa. Porque enquanto nós nos omitimos a esse tema, nós não queremos abordar, nós fingimos que ele não existe, isso está avançando, né? Se fala muito da Agenda 2030. Gente levando muito a sério. Quando eu falo se preparando, é se preparando mesmo, já está tudo pronto. Ano letivo de 2024, muitos pais vão se surpreender com o currículo da educação infantil. E a didática disso vem como? É literalmente cartilha, desenho? Aí pode variar, Lucas, porque dentro da educação infantil a gente tem várias vertentes, né? Existem as escolas que trabalham com um conteúdo mais tradicional, com apostilas, cartilhas, outras que trabalham com vivências, experiências. Então, seja qual for o modo, o fato é que o professor, como mediador desse conhecimento, vai assumir um papel que é dos pais. Vai passar apresentar os filhos pro Estado. Exatamente, né? Nós queremos filhos que vivam à luz da palavra de Deus, mas nós entregamos eles para ser educados a César. E aí eu entendo toda a necessidade da educação. Eu sou muito a favor do homeschooling, por exemplo. Eu amo homeschooling e sou professora, então pode ser até meio antagônico isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas entre o homeschooling, entre a escola e o homeschooling, eu prefiro o homeschooling do que escolas com professores doutrinadores. Eu vivi boa parte da minha vida nos Estados Unidos e lá é costume normal entre os pais de ter essa opção. Todos eles sabem que tem essa opção. Do homeschooling? Eles sabem. Qualquer coisa, beleza. Tem um homeschooling aqui, ele faz uma prova de aptidão, porque ele tem que ser reconhecido lá, né? E aí se ele passa, beleza, você está apto para ensinar os seus filhos em casa. Só que aqui no Brasil, a maior parte dos pais não sabe que isso é uma opção.
Sim. né? E assim, também, infelizmente, mesmo se soubesse, se fosse uma opção, acho que a maior parte não teria capacidade. Isso que eu ia falar, o né? Brasil acho que é bem Não complicado. precisa ser professor ou ser formado em pedagogia para aplicar o homeschooling. Qualquer pai e mãe pode fazer isso, mas demanda tempo. Não, é capacidade, né? É isso que a gente vive num país que... Demanda a capacitação. E quantas pessoas querem se capacitar? Porque, olha, Lucas, por exemplo, o Instagram é um celeiro de conhecimento. Certo. Como qualquer rede social, o YouTube, tem YouTube muitas coisas é fantástico, maravilhosas, tem muitas coisas horríveis, Uhum. mas tem muitas coisas gratuitas e fantásticas. Eu fiz uma live com uma educadora de homeschooling maravilhosa, e ela tem o curso dela online, ok, mas ela oferece tantas coisas gratuitas e excelentes, mas as pessoas muitas vezes não querem. Então, as pessoas, elas têm o péssimo hábito também de murmurar, se lamentar do estado da educação. Mas o que na prática se faz com relação a isso? Sim. Por isso que eu tenho essa veia, assim, meio combativa de mostrar que tem um outro caminho, né? De falar a verdade. E aí, quem tiver interesse, quem tiver ouvidos, que ouça, né? Esse tem sido o meu papel hoje nas redes sociais, de ofertar a verdade. Quem quiser receber, ok. Depois, lá na frente, não poderão dizer que não foram informados, né? Mas o homeschooling aqui no Brasil, ele vem num processo muito bom. Poderia estar ainda mais avançado, mas, infelizmente, com a mudança do governo federal, houveram algumas paralisações aí. Mas ele vinha num avanço, numa progressão muito boa. E muitas pessoas foram para este caminho. E eu acredito que o ano que vem, depois dessas mudanças aí nessa educação sobre sexualidade, alguns vai ter pais procura vão rever. maior? Eu acredito Legal. que sim. Tem pais e mães que vão brigar contra a sua pauta. Sim. Né? Que eles vão querer, tipo assim, não, tem que ser aceito isso na escola. Qual você acha que vai ser o resultado, né, dessas crianças que vão estar recebendo essa doutrinação daqui... 30 anos. Quando elas tiverem... Não, nem 30. Quando elas estiverem na adolescência, né? Sei lá, uns 15 anos, 16 anos. Qual vai ser o resultado disso aí? Eu já consigo ver isso na minha cosmovisão pensando nos adultos que eu ministro. A maioria dessas pessoas que eu ministro são adultos que tiveram problemas com sexualidade na infância. E quando a gente pensa em sexualidade, não é exatamente um tipo de abuso, por exemplo, é problema de identidade. Quer ver uma coisa que traz muito problema de identidade para as crianças? A rejeição, a negligência. Então, não é só um abuso físico ou visual. Então, quando eu penso nessa geração que já está sendo doutrinada, porque embora isso não está explícito ainda em algumas escolas, mas já está nos desenhos, já está nas séries, eu vejo pessoas completamente sem sentido. Porque a identidade, saber quem nós somos, nos traz segurança, nos traz um direcionamento. Então, você, James, eu sei quem eu sou. Eu tenho um pai, uma mãe, eu morei nos Estados Unidos, eu tenho essa formação, hoje eu tenho esse projeto aqui. Isso te traz um direcionamento. Só que quando as crianças elas não são direcionadas na sua primeira infância, elas crescem acreditando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Uma pessoa que não tem um caminho para seguir, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, nós estamos caminhando para uma geração de adolescentes e adultos que não terão propósito, que não terão sentido, que irão para todos os caminhos e não irão para o principal, que é o propósito pelo qual eles foram formados. E qual é o objetivo disso? Corromper os princípios judaicos cristãos. Tudo isso está colaborando para calar tudo o que é de valor, para fazer realmente com que as pessoas sejam fracas, uma esterilização mental. Tanta gente falando tanta coisa do que pode, do que não pode, que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem mais em quem acreditar, em quem ouvir, porque elas deixaram os fundamentos. Existem verdades, meninos, que são absolutas. E isso é indiscutível. E elas são tão absolutas que é por isso que toda uma geração trabalha para corromper essa verdade, para apagar essa verdade. Então, não adianta todos esses esforços, que aqueles que estão fundamentados na verdade, o que é a verdade? Princípios e valores. Sendo você cristão ou não,
A Bíblia Sagrada, ela traz verdades, ela traz valores, ela traz um caminho, ela traz fundamentos. Eu conheço várias pessoas que me acompanham, por exemplo, que não são cristãs e que falam, Kátia, eu te sigo porque esse negócio que você fala aí faz sentido. Esse negócio não faz mal pro meu filho. Eu não sou cristã, eu não leio a Bíblia, mas olha, respeitar os pais faz sentido. Honrar os professores faz sentido. Ser um bom cidadão faz sentido. Então, as pessoas, elas às vezes, elas não querem admitir que elas estão ali realmente admirando o que está na Bíblia. Mas elas estão considerando que realmente aquelas são palavras de vida. Pergunta pra qualquer ateu na rua aí, pergunta, você gosta de ser traído? Não. Ou roubado? Ninguém gosta disso. Exatamente. Essa que é a verdade. Exatamente. Mas se nós começarmos agora num movimento de vários vídeos e posts falando que a traição é uma maneira, vou aqui... Manutenção do casamento. Boa. Eu ia Manutenção do fazer um casamento. devaneio aqui, você já fez ótimo. É uma manutenção do casamento, é uma outra expressão de amor, porque agora a moda é mudar os termos, É. né? Se a gente começar a colocar isso massivamente na mídia, em pouco tempo, Lucas, isso se torna um modismo. É. E aí até casais estruturados vão começar a pensar, não, poxa, até que faz sentido. Por quê? Porque a carne humana, ela clama por tudo aquilo que vai contra princípios e Dá valores. prazer, né? Porque dá prazer. Aham. Então a gente só fica procurando uma justificativa mesmo para fazer o que é errado. Então veja o perigo da manipulação das mídias. Eu acho que um trabalho como o de vocês, por exemplo, dá essa oportunidade para as pessoas conhecerem uma outra perspectiva. Porque antes a gente era fadado a só as TVs abertas, né? Sim. E a gente tinha só aquele conteúdo e o que era dito era a verdade. E agora com novas mentes, novos espaços, depois da pandemia especialmente, a gente começou a ampliar o repertório. Falar, não, olha, tem alguém que Saiu da pensa como dependência, eu. né? Ah. Saiu da dependência. Então, eu acho que é esse o nosso papel, Verdade. né, nas mídias sociais. A gente cumpre. Isso aqui não é entretenimento. Podcast não é entretenimento. Podcast é uma maneira de nós falarmos a verdade, de trazer uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo espaço, né? E isso é excelente. Você fala de mídia e eu acho que a gente faz uma transição aí. Quando você fala de emboscada, que é o tema, né? Essa emboscada ela vem pela educação, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Cartilhas que estão se introduzindo e etc. Mas eu acredito que é cultural também, principalmente cultural. E um dos pilares é a mídia, né? A gente tem a mídia, tem os livros, tem as artes. E principalmente quando a gente fala de criança, tem os desenhos, né? E eu fico bem preocupado, é um tema que eu queria muito, porque assim, eu tenho uma filhinha de 2 anos. E, cara, é YouTube, né? YouTube o tempo todo. E eu já começo a perceber que as preferências, entendeu? Principalmente, eu vejo que ela tem muita fixação pela Disney, um exemplo. Né? E eu queria Já entrar regala os olhos. nesse tema geral, e aí depois se você puder falando qual desenho tá... Olha, há muito tempo atrás eu vi um pregador espanhol. Era de VH, não sei se você já viu. Sim, É, né? tem post no meu Instagram sobre ele. Eu Sim. sei de quem você está falando. E ele, num culto, cara, assim, eu tinha, eu acho que 16 anos quando eu vi isso. Ele coloca lá assim, ó, pausadamente, cena por cena, de palavras que são montadas através de uma arte subliminar, Ocultismo, sabe? né? Tem ocultismo. Um ocultismo. Do ocultismo no desenho eu já tinha visto. Agora, sobre essa questão da sexualidade, é interessante, porque quando a gente estava sentado com a Luana, uma convidada que veio aqui lá na padaria, Certo. não sei se você viu que tinha um desenho passando. E o desenho teve uma cena que induzia a criança a tais atos. Ela falou, Certo. olha isso que tá passando aqui agora. Ah, sim. Sim, são estímulos. É o pastor José Irion. José Irion, já vi. Isso, Tenho vídeo VHS dele em no casa. YouTube. Recentemente eu fiz uma série de posts sobre ele, né? Porque eu queria falar sobre a Disney. Já há algum tempo eu tava me preparando para isso, porque eu sabia que ia
ia mexer com formigueiro. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, eu comecei embasando, né, o meu pensamento. Mostrar assim, isso não veio da Kátia do nada. Isso já é uma coisa que existe há um tempo. Então, vamos falar das mensagens subliminares. E o pastor José Irion é referência nesse assunto. Então, eu resgatei o vídeo dele no YouTube, coloquei lá nas minhas mídias. Comecei a preparar o terreno para abordar. Depois, eu achei uma série de posts muito bacanas de uma pessoa que mostra... desde o Walt Disney, né, o fundador da Disney, quem era esse homem, né? Quais eram os princípios, os valores, o que ele acreditava. E aí ele desmascara ali realmente quem é a figura do Walt Disney, que não é só uma pessoa que fez personagens maravilhosos, né? Envolvido com maçonaria, ocultismo da pesada, satanismo e tudo mais. Então, daí, a gente já começa a entender, Lucas, que quando uma base ela é contaminada, as flores, o que vai florescer não pode ser bom. E isso é um princípio bíblico. A gente não tem como converter algo que é profano em sagrado. É o que eu tava falando aqui com... Dá pra converter o Mickey. Então, porque o Mickey é o quê? É o cenário que você enxerga. É a figura fofa. É o plano de fundo que é o problema. O plano de fundo que é o problema. Inclusive, cara, se você coloca Mickey e escreve ele em algo espelhado, o reflexo da palavra é wicked. Que em Ele é inglês, professor de inglês, então... que em inglês, Tô vendo a pronúncia. que em inglês significa assim, tenebroso, maligno, sabe? Isso é muito interessante, porque de fato, eu já vi inúmeras vezes o que você falou, nos desenhos do Walt, são desenhos subliminares e que, tipo assim, você fala pras pessoas, elas te chamam de louco. Não, eu só No despertei símbolo- assim porque tava passando e minha filha tava vendo e ele era um bruxinho, cara. Tava com capa, eu falei, não é Esse é um normal. clássico do Mickey, que ele é um mago, né? Esse é um clássico. Mas voltando aí à questão da palavra da formação, também postei esse vídeo que eu postei no Story, não tem aqui. É um personagem que fala sobre alguém que tá querendo dominar o mundo e xinga essa pessoa. E aí reverbera uma chama de fogo. E aí ele pausou, o pastor José Irion pausou, fez o desenho e aí tá escrito Jesus. Então, isso é que é uma mensagem subliminar, que aos olhos nus e com a rapidez a gente não consegue fazer a leitura, mas o cérebro fez a leitura. O tempo todo a gente está aqui, né, se comunicando e o nosso cérebro está captando coisas, o som que está lá fora, o movimento que está ali na câmera. Isso é a mensagem subliminar. Então, nós temos um cérebro formado. Agora, pensa na consequência disso de um cérebro em formação, que é o cérebro das crianças. Então, eu fui nessa caminhada, Lucas. Falei do pastor José Irion, aí falei um pouquinho, relembrei o que são as mensagens subliminares, mostrei quem é o fundador do Walt Disney, e aí eu fui pro campo minado, que é falar das princesas, né? Das princesas da Disney, que são as queridinhas, é o carro-chefe da Disney, são as princesas. E aí eu posso dizer para vocês, assim, que foram muitas pessoas embora do meu Instagram. Muitas pessoas embora. E a maioria cristãs, tá? Então não tem esse negócio essa que é a questão, né? não, é porque não conhece. Não. Não quer Porque aceitar. entre a Bíblia e as princesas, eu fico com as princesas. Foi a leitura que eu fiz. Mas tudo bem. Só que também vieram muitas pessoas. O que eu falei das princesas, né? Que as nossas filhas não precisam delas. Porque a gente não pode deixar de considerar, Lucas, você tem o quê? Uma menina ou um menino? Uma menina. Uma menina. A gente não pode deixar de considerar que a sua filha, ela é uma verdadeira princesa. Você concorda? Com né? certeza. Essas princesas da Disney, ao contrário do que elas demonstram ser, porque elas têm uma beleza exuberante, radiante, roupas incríveis. Então, elas refletem, sim, uma feminilidade. Mas isso é por ilusão. Porque raras exceções, as princesas da Disney, elas levantam a bandeira do feminismo. Quando nós vamos estudar, por exemplo, a história de Ariel, uma das mais famosas princesas da Disney, nós vemos uma princesa totalmente feminista, que não honra o pai, que não obedece os pais, que se contradiz o tempo todo, que se envolve com coisas erradas para viver ali o que ela quer viver. Então, isso é uma raiz feminista. Então, o que a gente vê por fora, aquele famoso ditado, bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. Então, eu comecei a mostrar isso para as mães. Isso não é uma referência boa para tua filha.
Absolutamente não. E aí muitas ficaram assim muito nervosas, né? Algumas já com data marcada de aniversário de determinada princesa, o tema, né? Agora você tá falando que eu não vou poder fazer. Eu falei, eu não tô falando nada, eu só tô te mostrando e você tem livre-arbítrio e você escolhe, né? E aí eu fui mostrando umas princesas e tudo mais. Muita gente concordou comigo, mas muita gente ainda está cega para essas coisas, como você disse. Acha que é fanatismo, que é exagero, o famoso nada a ver, né? Nada a ver. Quando eu não quero reconhecer que eu estou sendo confrontado com algo que está errado, eu assino com nada a ver e fica tudo bem. Sim. E como que isso... Assim, você atua como pedagoga, correto? Sim, sim. Isso não te complica a sua carreira? Você não já foi ameaçada? Você não... Né? Olha... eu brinco que eu vivo uma identidade dupla, né, dentro do colégio. Com o tempo, algumas pessoas estão me descobrindo fora dali, mas quando eu entrei, eu não conto pra ninguém qual é a minha vida no Instagram, porque é totalmente antagônica ao que Você é eu uma vejo infiltrada, lá. Você é uma infiltrada. Praticamente. Agora isso já está sendo revelado a cada podcast, né? Mas respondendo exatamente Vai a tua complicando pergunta... sua vida lá. Talvez ela assista isso que eu vou falar agora, eu não vou citar nomes, mas ela vai saber que é ela. Uma pessoa chegou em mim lá dentro e falou, olha, eu quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, que eu gosto muito de você, que eu gosto da sua postura, mas eu vi o seu post sobre as princesas da Disney. E eu discordo totalmente. Uma colega de trabalho. E eu disse, ok, tudo bem, né? Ela falou, mas eu respeito. Eu falei, eu também respeito sua opinião, tá tudo bem. Mas eu discordo, porque você sabe o quanto eu gosto da Disney. E aí foi falando, enaltecendo a Disney. Eu falei assim, ok, não tem problema. Ela falou, quero dizer que não vai mudar o nosso relacionamento com relação a isso. Mas, assim, eu discordo. E ela foi bem enfática. Praticamente isso. E aí ela saiu da minha sala e, assim, ela foi muito educada. Ela é uma pessoa incrível, minha colega de trabalho. Mas aquilo me fez pensar bastante, sabia? O quanto a gente, embora teoricamente ainda estamos num país de livre opinião, quando a gente manifesta uma opinião contrária à massa, como você é visto com outros olhos. Ela quis deixar bem claro que eu não vou mudar meu relacionamento com você, eu continuo te admirando como profissional, mas eu discordo. E eu fiquei pensando, haveria necessidade dela me falar isso, que discorda da minha opinião? Se discorda, discorda. É indiferente, né? Eu sigo várias pessoas no Instagram em que em algum momento eu discordo da opinião delas. Eu não deixo de seguir e nem vou lá colocar um comentário para dizer, exceto se vai muito fora dos meus valores. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, com o tempo, em pouco tempo, isso vai gerar um incômodo em um maior número de pessoas. E há momentos em que eu tenho que fazer escolhas. E eu já deixei bem claro para mim mesma, em primeiro lugar, que eu não vou corromper os meus valores. Nem que isso me custe a minha cadeira naquele lugar. Porque foi Deus que me colocou ali. E se essa cadeira me for tirada, foi permissão dele também. Porque eu tô indo numa caminhada em que cada vez mais eu estou me expondo. E falando contra a massa. E falando totalmente diferente desse universo da pedagogia. Porque o que é a pedagogia hoje? É magia e encantamento. Os livros paradidáticos e didáticos sempre tem bruxa, sempre tem gnomo, sempre tem tudo isso que eu sou totalmente contra. E eu, se tiver que aplicar isso numa sala de aula, eu abro mão dessa sala. Porque eu não posso ir contra aquilo, as verdades que eu acredito. Porque eu sei o quanto um livro paradidático que fala ou sobre sexo ou sobre ocultismo vai trazer um dano para uma mente em formação dentro de uma cosmovisão cristã. A professora que não é cristã, isso é só ludicidade, isso não tem valor algum. Não, isso expande a criatividade dentro do que eu vejo. Ministrando crianças na minha frente, manifestando demônios, por exemplo, por envolvimento com o ocultismo, eu sei que isso não é só um livrinho paradidático, que tem implicações. A gente começa a entender a dimensão do problema e etc. E aí eu penso, posso estar errado, eu quero que você complemente isso, o quanto a igreja, ou até mesmo produções que estão aquém dessa cartilha, porque tem gente que não é da igreja e não concorda com os valores e etc, como você falou anteriormente. Mas qual que é a saída? O problema a gente já viu, é grande. Eu lembro que na minha época tinha um desenho do Esmilinguido.
E aí meu pai comprava os DVDs, os VHS pra eu assistir. Mas hoje, assim, eu não sei, eu não vejo produções infantil cristã, ou pelo menos que tenha uma certa relevância pra gente estar substituindo isso. Ah, isso é verdade. Entende? Qual que é a saída? Porque o problema a gente vê. E às vezes os pais fogem desse debate porque é causador mesmo. Você não tem saída. Que você vai Eu fazer. sei que na Amazon tem lá uma... A Amazon de todas as plataformas de streaming, pra mim, é o melhor para um cristão. Porque lá tem todos os filmes dos profetas, tem séries e séries que eu nunca nem ouvi falar, tem até de livros apócrifos. E tem uma série de desenhos de Jesus, de cristãos, etc. Né? Mas, de fato, a cristandade não está conseguindo competir, Não. né? Não tem, né? Não Não. tem nenhum que você fala assim, ó, esse daqui eu acho que... Não. O livro A Profecia das Sete Montanhas fala muito claro John sobre Elwell, isso. né? Exato. Ele fala sobre os campos de atuação Da igreja. e aí ele fala sobre a cultura e entretenimento. E ele coloca cada um desses campos como montanhas. E como nós, né, cidadãos, como pessoas que estão escalando a montanha. E ele mostra claramente como o topo da montanha, ele não é dominado pelos cristãos. E se a gente pensar que o nosso Deus é extremamente criativo, quem deveria estar ocupando essa montanha, especialmente, eram os cristãos. E aí, a gente não precisaria fazer só filmes com a temática bíblica. Filmes com valores. Filmes que vão agregar cultura. É isso que falta. Um bom entretenimento, né? Porque a gente exatamente. pensa em cultura cristã, eu gospel, vai ensinar as crianças só o versículo, a história de Davi, Só o de Jesus, Noé, exemplo, só o Não. anime de Jesus. Eu falo um pouco fora disso, sabe? Que tem os valores ali, mas é uma dinâmica normal. Sim, uma Sabe? cultura de vida, né? Exatamente. é. Você, sendo uma atriz, você já escreveu alguma coisa? Olha, essa minha caminhada, primeiro que assim, quando eu fui estudar da primeira vez, eu já me deparei com uma arte corrompida. Mas naquela época eu não era muito crente não, sabe? Nos meus 19 anos. Ah, Comecei na igreja com 3 aninhos de idade, e aí eu vou contar rapidamente esse trecho. Com 17 anos eu tive aquela falsa sensação que eu precisava experimentar o que o mundo Certo. tinha. Eu achava que eu tava perdendo algumas coisas. E aí comecei a namorar com um rapaz, tudo, e ao invés de eu levar ele pra igreja, ele me levou pro mundo. Aquela... Mais típico, fácil, né? típico. E eu queria mesmo aquela coisa da carne, né? No fundo, eu queria mesmo conhecer. Não fiz grandes coisas tenebrosas, mas fiquei afastada do caminho do Senhor. E sabendo que ali não era o meu lugar. Aí eu comecei a fazer teatro. E aí eu vi algumas coisas que eram incompatíveis ao que meu pai sempre me ensinou. Meu pai, presbítero, depois pastor, uma vida inteira dentro da igreja. Minha mãe profeta, daquelas que Deus fala com Fazia coisa voz errada, chegava em casa, ó, eu sonhei. terrível, mostrava Eu sonhei, mesmo, olhava assim pra mim, pronto, ela já tá vendo o que eu fiz hoje. Desse jeito. E aí eu falei, puxa, isso não é legal. E eu acabei interrompendo o curso. Eu sofri um assalto na época, fiquei meio assustada, eu chegava muito tarde em casa e eu parei o curso. Quando eu me casei, passado já alguns anos, aquilo ainda ardia no meu coração, uma vontade de terminar. É o que eu sempre amei artes. E eu falava, precisava voltar. Tive o incentivo do meu esposo, da minha mãe e voltei. Pedi um sinal para Deus, fiz um teste numa escola importante em São Paulo, consegui continuar exatamente ao que eu parei anos atrás. Então eu entendi que era para eu continuar. E lá, gente, de verdade, eu vi coisas que eu fiquei assim, já mais madura na fé. Eu falo, Deus, se eu não sair do caminho agora, eu não saio nunca mais. Porque o negócio é tenso. Dentro de uma escola de teatro, as coisas que acontecem são feias. Eu lembro de uma situação que eu fui com a galera do teatro para assistir uma peça, era até Cláudia Raia na época. Eu tava lá toda empolgada assistindo a performance dela, uma dançarina incrível. Quando eu olho pro lado, todo mundo pegando todo mundo. E assim, casado Bagunça. com não casado, menina com menino, menino com menino. E só eu assim, tipo, vou continuar olhando pra frente. Então assim, o negócio é tenso. Mas eu tava muito focada ali, eu tava num propósito. Eu tô aqui para me formar, para ter capacitação, porque esse negócio de crente gospel, de cantor gospel, acha que é só pegar um microfone e fazer de qualquer jeito. E não é. O líder do Giovanni Si fala, se você não se capacitar como ator, uma boa atriz, um bom ator, você vai continuar dentro das igrejas a vida inteira amarrando lençol na cabeça e achando que é um ótimo figurino. E não é, porque Giovanni Si é uma referência de uma boa cultura cristã, Sim. né? Então eu falei, não, eu tô aqui focada. Me formei
E aí eu falei, bom, Senhor, agora a minha formação está ao seu dispor. Quando eu vou usar isso, eu não sei. E durante o período que eu estava lá, eu recebi 3 convites importantes. E cheguei a ir nos 3. Fiz teste, passei, ia entrar em companhias importantes. E já de cara, no início da caminhada, eu ia ter que corromper meus valores. Do tipo, exemplificar para quem tiver curiosidade, do tipo, a gente tem um cerimonial de concentração, então a gente vai fumar aqui um baseado, pra gente alcançar um estado de nirvana, porque tudo é muito espiritualizado. Sabe? Nas artes é tudo muito espiritualizado, porque essas pessoas, os artistas, são pessoas extremamente sensíveis. E essa sensibilidade é um buraco que só Jesus preenche, mas elas não querem saber de Jesus, então elas vão tentar preencher Vem com um outras pouco coisas. mascarado com aquilo, aquela percepção do outro, né? Isso, tudo tem Você uma tem que olhar. poética. Aí eu falei, não, esse negócio não dá. No outro, ó, a gente tem um relacionamento aberto entre os atores, a gente precisa se conhecer, se experimentar, eu falei, também não dá. Aí no outro eu ia ter que cantar e falar coisas que... Eu nunca falei um palavrão na vida, então tinha coisas que eu falava, não dá, não dá. Então eu sempre tive essa posição, assim, até radical. E eu falei, não, então terminei, ufa, consegui terminar, sair desse meio, agora eu vou servir ao Senhor com a minha arte. E Deus é tão maravilhoso que hoje na igreja em que eu congrego, tem um ministério forte de artes, chama Criativo. E lá eu tenho tido oportunidade de usar aquilo que Deus me deu em favor dele. E é uma arte nesse estilo, nem sempre falando abertamente de versículos ou só sobre isso, mas mostrando a vida com uma leveza, com uma pureza, com a qual a arte foi criada mesmo, com esse objetivo. Então, assim, tem que ser muito forte para não se corromper, James. Tem que saber muito bem quem você é, a sua identidade, a quem você serve e qual é o teu propósito. O que eu quero? O que eu quero alcançar? Fama? É dinheiro? Não, eu quero servir a Deus com isso que Ele me deu. E aí eu me satisfaço, fico feliz, né, que é o que eu gosto de fazer, mas você tem que fazer concessões. E da questão infantil, não temos opções mesmo assim? Temos sim. Ó, eu quero dar um exemplo nessa perspectiva aí que você falou, que é o Superbook. O Superbook é até uma animação japonesa, tem características, né, de animes. E o que ele faz? Os personagens, eles vão apresentar a história bíblica, só que eles viajam no tempo, então já tem uma coisa meio científica aí, tem uma aventura para ir até onde a história está acontecendo, e aí tem um conflito interno dos personagens, que aí traz essa contemporaneidade, que a criança se identifica. Por exemplo, ela teve um conflito na escola entre um colega, sofreu um bullying. E aí o personagem vai viajar lá para uma situação dentro da história bíblica, onde um personagem bíblico viveu uma situação semelhante. Então, assim, é uma ótima opção. Aí o que eu fiz? Eu resgatei esses conteúdos bons que tem, sim, e coloquei lá no meu Instagram. Lá eu tenho um destaque chamado Desenhos, que são coisas que você pode assistir sem medo, com a sua filhinha, com a família, para qualquer idade. Só que também tem um destaques dizendo por que não. E a quantidade é bem maior. Então, a competição que você falou, a quantidade... Aí chega um momento em que as mães falam assim, ó, já assisti tudo isso aqui, não tem mais opção. O que eu faço? Aí é a hora que eu gosto. Porque aí eu falo para essas mães, bom, você queria conteúdo de qualidade, eu te ofereci. Agora eu vou te mostrar algo muito melhor para você fazer com seus filhos. Viver. Porque, Lucas, eu não cresci assistindo desenhos animados bons ou ruins. Eu cresci vivendo com os meus pais. Minhas memórias afetivas são de passeios ao zoológico, de passeios no parque, quando não tinha dinheiro para o zoológico, de ir ao Bob's, que na época nem tinha McDonald's, ir ao Bob's com meus pais, de brincar um jogo de tabuleiro, de ficar no ócio também, criando ali novas brincadeiras, cozinhando com a mãe. Isso é o que falta nessa geração. Os pais estão tão preocupados em oferecer entretenimento e se esquecem que os filhos só querem a presença deles. Eu, como professora de educação infantil, eu vejo a carência dos alunos. Eles pedem colo, Lucas. Eles pedem para as meninas para que a gente faça penteados no cabelo, penteie o cabelo delas. Eles pedem carinho. Eles querem o contato físico.
E há diferentes linguagens de amor. E das crianças, a maioria se manifesta no toque físico. Então, os pais oferecem, assim, uma tela enorme, um videogame maravilhoso, jogos incríveis na concepção deles, mas não fica ali um tempinho. Deita aqui na cama comigo, põe o teu peito aqui, tua cabeça no meu peito, faz um cafuné. Isso marca a infância das crianças. Então, são coisas tão simples que não são mais valorizadas, porque a gente vive no mundo midiático, no mundo do entretenimento, no mundo do show, no mundo de mesmo que se eu pegar meu filho para deitar com ele no colinho e fazer um cafuné, eu tenho que pegar o celular e fazer uma foto e postar no Instagram para mostrar que eu tô vivendo um tempo de qualidade. Aí já estragou tudo. Já não tem Já muita não é. qualidade. Perdeu o propósito e a criança percebe isso. Sim. Então, tem conteúdos bons, tem bastante coisa, mas tem mais coisas ruins. Então, a gente tem que ir por um outro caminho, voltar às veredas antigas e pensar como que as crianças eram criadas antes. Aí muita gente vai falar, mas não dá pra ir brincar na rua, né? Eu brincava na rua, não dá pra brincar na rua mesmo, mas dá pra você improvisar uma coisa ali dentro do apartamento. Não tem opções, tem. Né? Uhum. E é isso que eles querem. Dentro do colégio, a gente faz muitas atividades psicomotoras, que são joguinhos muito simples, que dá para improvisar com papelão, com tampinha de garrafa. Recursos mínimos. É o que eles mais gostam, Lucas. Eles ficam loucos, né? Eles amam, porque são nas coisas simples que se reflete a infância. Quando a gente pensa em criança, a característica da criança é a pureza, é a simplicidade. É o olhar contemplador, a paz, a tranquilidade. E tudo isso está sendo roubado delas. Não é só a culpa da mídia. Dentro de casa também, os pais não estão mais valorizando essa simplicidade. Então, eu acho que, assim, proteger as crianças dessa emboscada toda, não só da sexualização, mas de todas as armadilhas que elas estão sujeitas, é nós olharmos para cada um de nós, como pai, mãe, como educadores, porque todos são educadores, qualquer pessoa que tenha contato com uma criança se torna um educador, a gente pensar, poxa vida, o que essa criança precisa? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Isso perdeu o valor. Se a gente começar a resgatar essas coisas do passado, a gente oferece para essas crianças a verdadeira infância, que está sendo roubada delas. Muito bom. Muito bom mesmo. Você vê que é interessante que quanto mais a gente tenta buscar o progresso futuro, mais se vê que o passado é o certo, né? O passado é o certo. Exatamente. Isso está escrito, né? Exatamente. Retornar às veredas antigas. Exato. Nós não teríamos chegado até aqui se não fossem os fundamentos. Retomar os fundamentos. E aí você me perguntou, Lucas, em algum momento, o que fazer, né? Que você falou, você apresentou aí todo o contexto, todo o problema, mas o importante é o que fazer. Qual a saída? Qual é a saída? Eu acho que a gente, como pais, a gente tem que começar a orar especificamente por algumas coisas, né? Orar pedindo perdão a Deus, primeiro, pelas nossas falhas. Eu vou dar um exemplo, pensando na área sexual. Muitos pais querem filhos que sejam filhos santificados, que tenham uma vida santificada, mas são pais que estão envolvidos com pornografia, por exemplo. Então, mesmo que eles não deixem os filhos acessarem, né, isso está na raiz, está no DNA. Então, nós temos que começar a olhar primeiro para dentro de nós, quais são as nossas falhas, para que isso não se replique nos filhos. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo na gestação da minha filha. Eu decidi parar de assistir novelas. Eu era extremamente viciada em novelas, justamente por ser atriz, a formação. Eu sempre gostei de assistir, não como uma simples espectadora, mas avaliar ali a interpretação, a entonação vocal, postura. Então, eu ia muito a teatro, cinema e novelas, que era o mais acessível. E, num determinado momento, eu comecei a perceber que eu deixava de ter uma vida social para não perder o capítulo da novela. E aí, a maternidade muda a gente, a paternidade também. Com certeza. Eu falei, eu não quero isso pra minha filha. Eu fiquei imaginando a minha filha não querendo sair comigo porque não ia perder o capítulo da novela. E aí eu falei, parei. Vai terminar esse último capítulo aqui, eu parei. E foi libertador. Então esse é um exemplo simples do quanto a gente precisa limpar em nós algumas questões para que isso não reverbere nos filhos.
além dessa questão, a gente deve começar a orar pela santidade moral dos nossos filhos. E aí não é só uma santidade sexual, mas a mente mesmo, uma mente purificada, uma metanoia de pensamento, porque nós estamos diante de uma geração, até de cristãos, que já está completamente contaminada pelos conteúdos da mídia. Então, nós temos que pedir para que o Senhor limpe e visite essas mentes, né? Outra questão importante também é a purificação dos sentidos. Muitas mães me indagam que no famoso nada a ver, que é só assistir o conteúdo e pontuar com os filhos o que tem de ruim. Isso não funciona, tá? Eu vou assistir uma Wandinha, por exemplo, e vou ensinar para minha filha que ali aquilo é errado, beber sangue é errado, que ocultismo é errado. Não funciona. Aí você está sendo didática. Por quê? A palavra de Deus mostra que os nossos olhos são a janela da alma. Então, nós estamos falando do sentido da visão. Entrou já pelos olhos. O racional filtra pouca coisa, né? Ele vai filtrar pouca coisa. Exatamente. A gente não Então, nós temos que purificar o sentido dos nossos filhos, aquilo que ele toca, aquilo que ele vê, o que ele está ouvindo. Porque tudo isso vai reverberar no intelecto e no emocional. E aí, automaticamente, no espiritual também. E aí, na prática, você preparou esse campo espiritual, você começa a tirar os conteúdos inadequados. Porque Deus vai começar a mostrar. O nosso Deus é um Deus que interage conosco. Sim. Quando você pede alguma coisa, ele faz. Que as pessoas não estão pedindo mais, ele mostra. E aí, você vai começando a tirar gradativamente, que não vai ser um trabalho fácil. Existe até uma abstinência em determinados conteúdos, por exemplo, consumidores de animes, tanto crianças, adolescentes quanto adultos, eles têm uma dependência emocional com os personagens. E isso já tem até artigos científicos que comprovam isso. Eu tô lendo inclusive. Eu ia falar sobre isso, sobre a questão do poder do mito, né? O Jordan Peterson escreve sobre isso. Tem o livro lá, Arquitetura da Crença, ele vai falar, né, o poder do mito na nossa tomada de decisão. Mito, basicamente, são histórias que não têm nenhuma comprovação científica, mas induzem as nossas atitudes. Sim, né? há comunidades que defendem os animes, eles se denominam como otakus, que aqui no Brasil quer dizer fãs de animes, mas no Japão, se você chegar lá dizendo que é um otaku, eles vão rir da sua cara, porque lá otaku quer dizer um vagabundo que não faz nada da vida e só assiste desenho, né? E o Brasil pegou essa nomenclatura. Eles defendem com unhas e dentes. Eu fui ameaçada de morte, Lucas, quando eu falei de animes. E quanto mais as pedradas vinham, mais o alcance chegava, porque aí eles repostavam para que os otakus viessem me atacar e isso chegava nos pais. Deus é maravilhoso, né? Ele faz ali o estilingue e ao inverso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei foi um campo de estudo para mim. Eu falei, meu Deus, eles estão defendendo Naruto como se fosse uma pessoa. Uma pessoa. Porque isso que tá no artigo, exatamente isso que eu tô lendo. O Naruto. E aí, para mim, isso foi um tapa na cara. Porque como ministra de crianças e adolescentes, eu falei, todos esses anos, o que eu fiz para colaborar com essas crianças, para que elas não estivessem em depressão? Me colocando na figura da igreja, me colocando na figura dos educadores, dos professores, porque eles buscam respaldo nisso, porque falham em algum outro lugar. Em casa, na igreja. E aí eu comecei a olhar para eles com um olhar ainda mais de compaixão. E aí eu fui estudando mais sobre o assunto e fui entendendo o poder do mito, do personagem. Eu tô lendo muito sobre isso, eu fico fascinado por esse tema. O quanto isso é determinante na adolescência, especialmente, quando nós precisamos de algo para nos agarrar, né? Da identidade. Todo adolescente precisa de uma turma, de alguém que você se identifique. Você, nessa época, geralmente muda o cabelo, muda o jeito de se vestir, muda o gosto musical, porque você encontra ali um grupinho e você quer uma identificação. E essas comunidades, os otakus, eles são muito unidos entre eles, né? E aí eu falei, meu Deus, a gente precisa falar mais sobre isso. Dessa questão do mito, inevitavelmente a gente entra nos super-heróis, né? E você fez uma postagem, eu vi ontem, acho que foi History, eu acho que foi, que tava falando sobre os super-heróis e a representação de cada herói sendo um deus pagão.
Então, fala mais um pouco sobre isso, que eu vi o Aquaman, eu acho que você Sim, postou, né? Falando sobre o Aquaman. na verdade não foi um post meu, foi um repost, Você repostou né? isso. Porque eu concordo com a linha de pensamento dela, porque essa pessoa que postou, ela trabalha com batalha espiritual, Certo. e eu também. Então, a gente que trabalha com batalha espiritual, a gente tem uma visão espiritual de tudo. E isso incomoda muita gente. Mas o fato é que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que nós estamos vivendo. Então, tudo tem correlação com o mundo espiritual. E aí, tratando especificamente do Aquaman, em cada cultura, ele tem um nome diferente. Para os filisteus, por exemplo, ele é Dagon, né? Para Israel, é Leviatã, que é o deus dos mares. E para as pessoas que têm o entendimento cegado, ele é só Aquaman, não tem nada a ver. Então, você entende que esses personagens mitológicos, né, deuses, que fazem muito sucesso século após século, eles não surgiram do nada. Essa é a minha grande batalha com os pais, mostrar para os pais que tudo não surgiu do nada. Tudo tem uma raiz. Quer saber se é bom ou ruim? Vai lá atrás, da onde veio? Quais são os princípios? Qual é o histórico? E aí só vem mudando de nome, alcançando novas gerações. Aí você assiste o desenho, é uma trama incrível, porque está relacionado ao mundo espiritual. E o mundo espiritual é um mundo fantástico. É um mundo Símbolos, em que... imagens. Isso, simbologia o tempo todo. E aqui a gente não tá vendo, mas tem anjos e demônios aqui que estão nos protegendo, guerreando entre eles. Então, imagina se a nossa visão fosse aberta. É um entretenimento incrível. E é isso que a gente vê no cinema. É isso que Hollywood sacou. Entendeu muito bem. Entendeu muito bem que se eu mostrar, todo mundo vai gostar de ver. Porque a nossa natureza pede isso. A gente entendeu o mundo espiritual. E aí a gente mostra que tem a ver. E que se você assiste, você traz isso para dentro da sua casa, aí tem o princípio da legalidade. A legalidade é uma autorização que nós damos aos demônios a agirem na nossa vida. Porque você deixou aquilo entrar na tua casa. A nossa casa é um templo sagrado de adoração a Deus. Então, eu esqueci o nome dela, mas a esposa do pastor Silas Malafaia, por exemplo, ela fala que as telas são portais abertos para demônios dentro de casa. E é verdade, gente. Se a gente pensar no efeito que as novelas globais fizeram em tantos anos, né, numa sociedade, a sociedade brasileira, quanta coisa ruim entrou para dentro da nossa casa? Entrou a normalização da traição, da infidelidade, da corrupção, das drogas, né? No meu curso eu faço uma linha do tempo da sexualização nos programas da Globo, especialmente. E aí a gente começa lá no Chacrinha. Vamos pensar lá no Chacrinha, né? Que distribui abacaxis, pepinos. Aquilo ali já era uma doutrinação. E estava focando nas tudo crianças. bem sutil, né? É tudo muito sutil. Sim, era São detalhinhos. Era humor. Tinha crianças na plateia. Tinha crianças no palco. E ele dava pepinos. E ele dava abacaxi. Entenda que o que é sexualizado não precisa estar explícito. Nós ouvimos, por exemplo, uma batida de funk sem a música, só a batida. Só a batida já ativa conotações sexuais no adulto. Estimula. Imagina numa criança. Então, são linguagens não verbais. Aí começou lá com o Chacrinha. Depois a gente veio num ascendente da lambada. Lembra quando chegou a lambada? Não sei a tua idade, mas veio a lambada pro Brasil. Eu peguei, acho que um pouquinho depois disso. Um pouquinho depois, um pouquinho depois, mas tudo bem, vamos lá. Entendi. Aí veio a lambada. E era muito comum nos programas de domingo, no Gugu, por exemplo, ir lá crianças competirem entre elas e dançando lambada. A lambada é um ritmo caliente, é contato. E as crianças ali dançando muito próximas, né? Normal, era bonitinho. Então, vai vendo a naturalização da coisa. Depois, a gente pensa ali na figura explícita da infância, que foi a Xuxa.
né? O cabaré da Xuxa. O que foi o cabaré da Xuxa? Nossa, a Xuxa, se for falar dela... É só um podcast complicado, sobre isso. Mas tem um livro muito bom, chama O Cabaré das Crianças. E o autor desse livro, ele tem uma frase muito forte, que a Xuxa, ela antecipou o período menstrual das meninas. E aí, quando eu li isso a primeira vez, eu fiz, hã? Tipo, Que absurdo. tipo a cara que você fez agora, ó. Como assim? Aí eu fui ler de novo pra entender. Olha como faz sentido. Elas foram extremamente estimuladas em sua sexualidade, porque antes da Xuxa, criança era bem infantilizada. Depois da Xuxa, as meninas passaram a usar batom, sombra, tingir os cabelos, nem que fosse só com uma mecha, usar botas de salto alto, shorts mais curtos, que era toda a indumentária ali da Xuxa, né? O que configurava a Xuxa era toda aquela roupa, aquelas características. As meninas foram hiperestimuladas. E biologicamente isso é fato. Hoje, se uma menina, por exemplo, toma muito leite de soja, os pediatras já comprovaram que elas vão ser estimuladas em seu corpo biológico mais cedo. O fast food por conta da insulina também. Isso, a alimentação influencia. E esses estímulos também influenciam. Então, ele fala isso, ele prova, é sensacional. Aí tem a Xuxa, aí tem as bandas de axé, né? Veio El Chan, e aí dança na boquinha da garrafa, anos 90. Aí você tá chegou, né? Você nasceu. 9 e 4. Pois é. Então, pensa nessa linha do tempo, que muita gente justifica isso agora. Ah, mas vocês estão falando que as crianças estão sendo erotizadas agora, mas e na nossa época que tinha o tchan, continuava sendo errado. A diferença é que aquilo reverberou menos porque não tinha internet. Porque as próprias crianças dificilmente tinham acesso. Embora tinha algumas que estavam na televisão dançando lambada, existiam muitos pais que não deixavam os filhos assistirem. Tinha uma repressão maior ainda, né? Os meus pais eram deles. Eu não assistia, não ouvia o Tchan nem nada disso. Então, eu fui protegida disso. E vai ficando cada vez mais explícito, né? Aí depois você tem o CREO. E aí vem escancarou. Só que aí, quando escancara, que é agora, do jeito que nós estamos, quando escancara, existe uma dessensibilização. Não surte mais o mesmo incômodo. Não surte mais o mesmo efeito. Os pais começam a se acomodar no sentido, mas tá todo mundo ouvindo. Eu ouço isso. Essas falas que eu trago aqui são falas reais, que eu ouço e que eu recebo mensagens todo dia, mas tá todo mundo vendo, tá todo mundo ouvindo. Você quer que eu crie meu filho numa bolha? Sabe? Então, assim, eu não quero ter trabalho. Todo mundo fazendo, ele vai fazer também. Mas e a consequência? Porque cada um vai ser chamado naquele grande dia para dar conta da tua vida. A salvação é individual e dos filhos. Porque os filhos são herança do Senhor. E ele vai querer saber o que cada um de nós fez com a herança que ele deu. É diferente das heranças que são recebidas quando a pessoa falece. O nosso Deus, ele é vivo. Antecipou. E ele vai querer saber o que você fez com a herança, com o filho que eu te dei. Então, não tem esse mimimi, essa conversinha de que tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. O que acontece foi uma grande armadilha de ano após ano, que é assim que o inimigo trabalha. Ele não tem o poder, Lucas, do já. Nosso Deus disse, haja luz. E houve. Ele não pode fazer isso. Então, o que ele trabalha? Ele é uma entidade geracional. Se ele quer mudar alguma coisa daqui 100 anos, ele começa hoje. Porque lá daqui 100 anos ele vai conseguir o resultado. E ele tem paciência. Porque ele sabe que ele já perdeu. Então, ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Então, ele vai trabalhando... Sem pressa. Sem pressa. Paulatinamente. Porque ele sabe que ele vai conseguir. E ele conseguiu. Alice Bailey, fundadora do movimento Nova Era, ela escreveu 10 pontos de rebelião contra Cristo. Ela é uma ex-cristã, que eu digo que nunca se converteu, senão ela não faria o que fez. E quando ela sai do cristianismo, ela se rebela totalmente contra Deus. Bem a figura de Satanás mesmo, né? Porque tem gente que sai do caminho, mas né, não nega, pisa assim, tanto na lama. explicitamente, Não pisa. Ela chutou o balde mesmo. E ela escreveu 10
pontos de rebelião. Ela é uma das discípulas de Karl Marx, então você tem uma ideia. E ela funda um movimento chamado Nova Era, que vai totalmente contra os princípios bíblicos, e dentro desse movimento ela faz os 10 pontos de rebelião. Eu vou falar só o ponto 1 para vocês verem se não faz todo sentido, se não está acontecendo isso hoje. Ela diz assim: quando quisermos mudar uma geração, não vamos começar pelos adultos, porque eles já estão com as suas mentes cauterizadas, muito enraizadas nos seus conceitos judaico-cristãos. Vamos começar pelas crianças, especialmente as de 10 anos. Vamos oferecer para elas tudo o que é imoral. Vamos corrompê-las totalmente. Destrua as crianças. Isso é um manual, Lucas. Isso está publicado. E existem seguidores de Alice Bailey até hoje e que estão fazendo isso na prática. Crianças sendo destruídas por tudo que é mais sujo, mais amoral, totalmente longe do cristianismo. Ela fala: faça as crianças acreditarem que o que os pais dizem é totalmente fora da realidade, que os conceitos da Bíblia são totalmente sem propósitos e ofereçam aquilo que vai satisfazer a carne delas. Então, se a gente pensar no cenário, né, sexual hoje, na normalização de sexo entre gerações, por exemplo, se a gente falasse isso anos atrás, era uma aberração. Absurdo, é. Era um absurdo. Até as pessoas mais imorais diziam: não, nas crianças não se toca. Hoje, as grandes organizações mundiais se revelaram. Tem uma cartilha aberta agora, anunciando que a criança precisa se tocar, ela precisa se conhecer, ela precisa ter relacionamento com um colega na sala. Isso é totalmente diabólico, demoníaco. Mas existem muitas mentes cauterizadas. Existem pais e mães que falavam: nossa, se uma psicóloga renomada no Instagram postar isso e dizer que apoia, ela passa a apoiar também. Porque existe essa cauterização, esse trabalho mental, essa esterilização cultural de anos que fez com que as pessoas parassem de pensar. É um trabalho muito difícil esse, o nosso, que vai na contramão de tudo isso. Só que a gente não pode abrir mão. Sim. Quem você acha que são as Xuxas dessa geração, dentro do YouTube, por exemplo? As más referências, elas que também tiveram essa Xuxa como referência, hoje eu diria que, assim, a concurso, né, pensando em Brasil nacional, é a Anitta. A Anitta, ela representa... Sério que ela... tá. Porque a Anitta é uma artista pop. Sim, sim. Existem outras tem em razão. outras áreas, né? Mas o pop, ele traz muita visibilidade. E o pop é muito acessível. O pop não precisa de muito dinheiro para se conseguir ter acesso. Uma boa música, você precisa ir num show, né? Os artistas mais renomados, você tem que ter uma grana grande para ter acesso a eles num show épico. A Anitta não, a Anitta tá no YouTube, música a Anitta chiclete, tá no né? Spotify, a Anitta tá no programa de domingo. Então ela foi para as massas, né? E a Anitta, essas MCs aí de funk... Pipoquinha. Nossa, mas isso né? é absurdo, né? É. Tem um nome que conota, assim, é próximo à criança, né? Mas, pelo amor de Deus. Eu me surpreendi. Quando eu cheguei no Brasil, o que tava estourado era MC Catra, né? Sim. Ok, até então, inclusive ele se dizia judeu. Ele chegava e falava e tal, e era funk, beleza. Pra mim tinha acabado com ele. Aí chegou essa MC Pipoquinha. Ela é 7 vezes mais... Pior, né? Nossa, cara, ela é bem pior que ele. É escancarado. E isso tudo tem, não é? Vamos pôr tudo na conta da Xuxa, não, né? Porque isso vai chegar na Xuxa, ela vai ficar muito brava. O podcast de vocês vai chegar na Xuxa, ela vai ficar muito brava. Vamos pensar num cenário nacional. O Brasil, culturalmente, ele é conhecido como o país do carnaval. Né? Então, anualmente, o Brasil importa centenas de homens e mulheres também promíscuos que vêm aqui usufruir, né, de toda essa sexualização explícita e são denominados turistas. Então, eles trazem dinheiro para o Brasil, são muito bem-vindos, enchem os hotéis, mas nada mais são do que pessoas que vêm colaborar ainda mais com essa corrupção moral. Então, o carnaval é um cenário que faz com que comportamentos do dia a dia de pessoas que seguem essa linha sejam naturalizados.
né? Porque no começo as pessoas ainda se incomodavam com algumas fantasias do carnaval. Hoje não tem mais esse incômodo. Não, tá absurdo. Nem no meio cristão. Tá absurdo as fantasias do desfile. É uma guerra espiritual declarada, assim, né? Declarada, porque aí não é só mais a questão sexual, é a questão religiosa, exatamente. a intolerância religiosa. Nós estamos cada vez mais sendo atacados na nossa fé, nas figuras que antes eram tidas como sagradas, né? Qualquer religião tinha, né, a figura de Jesus como, no mínimo, um homem bom, que veio no mundo e fez coisas boas. Hoje nem isso. Ou então, pelo menos, não falava, Não né? falava, tinha um respeito, Hoje, né? eles estão querendo cada vez mais denegrir. Denegrir, exatamente, porque calar tudo que é judaico-cristão. E um dos pontos da Alice Bailey, ela fala sobre isso. Nós vamos acabar com o cristianismo. Acabar. E, assim, essas pessoas que estão envolvidas nessas ideologias, elas nem sabem por que fazem isso. Elas são usadas. É isso que eu ia pelo perguntar, qual a inimigo. causa dessa raiva, assim? Não... Elas são usadas, são pessoas que, toda vez que nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus, a gente se afasta de Deus. Ele deixa a gente, como diz o ditado, a Deus dará, né? Aos seus prazeres. Aos seus prazeres. Aí a gente busca algo para se apoiar. E aí o inimigo acolhe. E aí você fala, então eu vou buscar esse apoio. Ele dá sempre alguma coisa em troca, né? Vamos pensar na figura da Anitta. Ela tá vivendo mal? Não. Tem muita grana, tem fama, isso satisfaz ego, ela tem roupas bacanas, ela viaja muito. E a palavra de Deus fala pra gente não ter inveja do ímpio, né? É. E aí tem cristão que fala, nossa, mas ela é assim, tá? Não tem que pensar dessa maneira. Ela não tá vivendo mal. Só que em algum momento a conta vem. Ela teve recentemente uma doença terrível. Ficou entre a vida e a morte, pelo pouco que eu pude acompanhar. E aí a vida dela tá nas mãos de quem? Não sei se é graças a Deus eu posso falar isso, mas felizmente ela tá viva. Mas se não tivesse, para onde ela teria ido, né? Então as pessoas que não servem a Deus, elas ficam soltas neste mundo. E elas se agarram a qualquer coisa que pelo menos aqui, porque eu já ouvi isso de alguns adolescentes e jovens, falam assim, não, pelo menos aqui eu quero garantir a minha felicidade. É os prazeres da carne. Né? Porque, em tese, se a gente crê no mundo espiritual, a ideia é que a gente desfrute depois daqui. Aqui pode ser que a gente viva bem, pode ser que não. Então, se a conta dela chegar aqui, ainda é melhor, não é verdade? Do que chegar depois. Pode ser que ela viva a vida inteira bem, e daí? Não é só isso. Você falou em um momento uma coisa que tem a ver com isso. Você falou da questão da cultura, né? Que tudo é cultural. Até isso é cultural, Lucas. Porque, veja, nós estamos agora numa crescente de adoração a Satanás. A maioria dos artistas tudo, né? internacionais, eles estão celebrando, assim, explicitamente o satanismo, né? Foi aberto agora, teve um congresso, né? Congresso anual. Sim, os maiores líderes, né, mundiais se reuniram ali para discutir várias pautas, inclusive o cancelamento da Bíblia mundialmente. Então, assim, eles estão trabalhando, né? Quando um adolescente que não tem a base em casa, não sabe da verdade, vê toda essa glamorização, né, de Satanás e o quanto as pessoas que têm sucesso, fama, representam ele, fala, pô, é legal isso aí. É, exatamente. E Eles assim, vivem bem, e dá assim, tudo certo. É espetaculoso. Quando você vê um clipe, por exemplo, do Lil Nas, pô, o cara fez um negócio que ele senta no colo de Satanás. Só que se você olhar artisticamente, é fantástico o clipe. Aquilo que você falou, né? Eles fazem negócio com qualidade. Tem cor, tem música, tem ritmo, tem maquiagem, é tudo muito assim, é uma história que fascina os adolescentes e as crianças e os jovens. E aí aí vai pesquisar quem é o Lil Nas. Nossa, o cara tem uma mansão, tem patrocínio disso. Olha que bacana, é bom servir a Satanás, não tem problema nenhum. Como que chama? Tem dois recentemente. Gessé Aguiar e o J.A., né? Eles eram cantores gospel. Sim, gospel, né? sim. E aí o J.A., ele tem uma música que chama Adão e Ivo, alguma coisa assim, sabe? Sério, que nesse nível, assim? Nesse nível. E é tipo assim, se eu não me engano, é tipo ele encontrando Ivo, sabe? E Satanás, tipo assim, Satanás é uma figura de uma serpente unindo os dois, sabe? E assim, é bem quente, entendeu? O videoclipe. E o que eu achei curioso é que o clipe original
tem no canto inferior direito do vídeo um símbolo que é chamado o sigilo de Lúcifer. Fica lá. Né? Aí tá tipo assim, se eu não me engano era a produtora que tava patrocinando, alguma coisa nesse sentido. Mas tava ali. Quem conhece o símbolo sabe, entendeu? E o tanto de pessoas que saíram das igrejas porque de repente falaram assim, eu também quero essa liberdade. Por que essa identidade de gênero, ou essa coisa de falar assim, eu nasci assim, representa uma liberdade como se Deus fosse esse carrasco? É uma libertinagem, né? Eu diria essa necessidade de romper, porque Deus muitas vezes, vou falar assim dentro da minha área, para as crianças, né? Eu atuei dentro de ministério infantil muitos anos, e a maneira como Jesus é apresentado para as crianças, na maioria das igrejas, infelizmente, ainda é de uma figura distante. Em que sentido? Eu ouço as histórias bíblicas, eu aprendo sobre elas, eu decoro versículos, mas eu nunca experimentei esse Jesus na minha vida. Uma criança que tem uma experiência com Jesus, aquilo fixa e marca como uma identidade mesmo, como um carimbo na alma dela e no coração, que essa criança não sai da igreja. Eu vou te dar um exemplo. Existe um termo dentro do Ministério Infantil chamado êxodo dos adolescentes, né? Existe uma determinada época que mesmo aqueles que nasceram na igreja vão sair da igreja, que foi o que aconteceu comigo. Essa falsa necessidade de conhecer o mundo. Só que, por quê? Porque eu não tive uma experiência. Eu tinha vários versículos decorados, vários desenhos pintados, sabia quem era Jesus, mas Jesus era alguém que estava lá dentro da Bíblia, naquela história. Nós temos a necessidade espiritual de experimentar Deus. Crianças são privadas do mundo espiritual dentro da igreja, enquanto em outras religiões elas experimentam o mundo espiritual. Vou te dar um exemplo. No espiritismo, elas participam ativamente das cirurgias espirituais. Quando tem um médium lá, elas são iniciadas, elas vão lá, elas participam, elas veem a coisa acontecendo, certo ou errado, o mundo espiritual está ali para elas. Nas religiões de matrizes africanas, também elas são ativas ali no terreiro, são iniciadas, fazem gira, tocam e veem as manifestações espirituais acontecerem. Dentro da igreja, quando tem uma manifestação espiritual, seja ela boa ou é ruim, repreendida na hora. Tirem as crianças do templo. Ou as crianças estão lá numa outra salinha pintando desenho. Então existe um movimento, e eu levanto muito essa bandeira, ensino também sobre a redefinição do Ministério Infantil, para a gente trazer a figura viva de Jesus, elas experimentarem Jesus, e aí elas terem esse carimbo, né? Eu lembro de uma experiência muito forte que eu vivi. Eu fui convidada de última hora para assumir uma sala de crianças mistas, assim, diferentes idades. Tinha 40 crianças numa sala, enquanto os pais estavam numa reunião, num evento. Não tinha nenhum recurso material ali, não tinha folha, não tinha nada. Foi muito proposital por Deus. E eu falei, bom, vamos começar a adorar a Deus. Eu coloquei louvor de adulto, tá? Não é com louvor infantil que a gente leva uma criança à adoração, louvores de adulto, começamos a louvar, e enquanto nós louvávamos, eu orava e falava, Deus, o que eu faço com essas crianças? Eu tinha que ficar 1h40 com aquelas crianças, o que eu faço, o que eu faço? De repente, meninos, as crianças começaram a louvar de uma maneira espontânea e começaram a entrar em adoração. E eu vi que a manifestação do Espírito Santo estava naquele lugar. E aí eu vi a deixa, comecei a chamar à frente para dar testemunhos, para orar um pelos outros. Resumindo para vocês, foi 1h40 de adoração, de visitação do Espírito Santo. Você não estava sozinha. De quebrantamento, de cura, de libertação. Eu tenho testemunhos e relatos dessas crianças que tiveram suas vidas transformadas depois daquela 1h40. E eu falo isso, eu me emociono, porque assim, é para glorificar o nome de Deus e mostrar que muitas vezes a gente busca tantas ferramentas, tantos recursos, e o Espírito Santo está disponível para nós, para livrar nossas crianças de tudo isso. É muito simples. Essa é a necessidade, por isso que elas vão para o ocultismo, por isso que elas vão para esses conteúdos, porque elas estão clamando por essa satisfação espiritual, que nós, muitas vezes, como pais, privamos elas de viver. Esse êxodo dos jovens que você falou, você acha que a igreja coopera por isso? Porque, assim, algumas, não todas, né? Porque é muito grande isso. Mas, por exemplo,
o evangelho hoje ele tá muito triunfalista. E aí o jovem ele vai crescendo, ele vê que, pelo contrário, quem tá lá fora que parece que tá se dando muito bem, até por um lance cultural que a gente tava falando aqui. E aí o jovem vê isso porque todos que foram chamados ali na Bíblia por Deus, esses caras sofreram bastante. Sim. Na verdade, né? Não foi nada muito luxuoso, igual é vendido hoje. Mártires, não. Não é verdade? Sim. Até mesmo os profetas e etc. Você vê que os caras eram Provados o uma tempo voz inteiro. que todo mundo negava, ninguém gostava. Inclusive os profetas ali dos judeus, o próprio povo judeu, a maioria não aceitava os caras. E hoje mudou. Parece que ficou luxuoso e glamuroso ser cristão, mas a mensagem não é essa. Você acha que isso coopera? A mensagem continua dura. Absolutamente sim. Até porque os pais atribuem à igreja esse papel, né? De fazer com que os filhos amem Jesus. Eles levam os filhos para a igreja, eu falo assim no plural, mas eu sei que não são todos, não estou generalizando. Mas a maioria atribui à igreja, terceiriza. Quando Provérbios 22:6 diz, ensina no caminho o filho. Então, não é o aluno da escola dominical, não é atribuição da tia ou do tio da salinha, é atribuição dos pais. Então, ele leva naquela expectativa de que lá ele vai ser formado religiosamente, moralmente. E aí, são poucas horas, né? O Paul Washer fala isso. Você vai levar o teu filho para a igreja, ele vai ficar lá 2 horas no domingo, em contrapartida, ele vai ficar 7 dias da semana sendo doutrinado na escola e pela televisão, e você quer que ele tenha uma vida com Deus. A igreja, não são todas, mas apresentam esse Jesus, como eu falei, distante. E além dessa questão, também não faz com que, principalmente os adolescentes, Lucas, se sintam parte do corpo. A gente não fala tanto em corpo de Cristo? O corpo, ele está em unidade, cada um tem uma função. A maioria das crianças e dos adolescentes não tem função dentro da igreja. Exceto subir umas escadas ou descer umas escadas para ir até a sala do domingo, onde eles vão ficar ali. A Becky Fischer é uma líder mundial de ministério infantil. Ela que escreveu o livro Redefinindo o Ministério Infantil, que embasa uma das aulas do meu curso. E ela fala dessa questão. Crianças devem estar em ministério. O que é isso? Estar atuante na igreja. Ela fala que nós deveríamos achar tão comum ver e ouvir crianças que tocam na igreja, crianças que são profetas, crianças que são intercessores, diáconos, como os adultos. Porque não há limitação de idade dentro da Bíblia para a atuação das crianças. Se você vê lá no Velho Testamento as grandes convocações solenes, quando Deus vai dar uma bronca no povo de Israel, ele convoca todo mundo. Ele fala, chamem as crianças de colo, os bebês, os que mamam, porque eu vou falar. Então, é atribuição, ele dá para todos, todos são responsáveis. E a grande degradação do povo de Israel aconteceu justamente quando os pais deixaram de oferecer para os filhos essa participação do corpo. Eles deixaram de falar dos grandes feitos de Deus, de uma geração para outra. Aquela geração já não sabia mais. E isso é o que está acontecendo agora. Então, eles vão para a igreja para passar umas horas, não tem função nenhuma ali. Não faz nada, não participa de nenhum ministério. Então, o que eu vou fazer ali? Sendo que no mundo eu posso participar, eu posso fazer parte de uma comunidade, eu posso tocar naquela banda, eu posso ir lá e fazer tal coisa, entende? É muito simples. Resumindo toda a nossa conversa, o mundo, os filhos das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Eles já entenderam o negócio. Sim. A gente que tá atrasado, a gente que tem um manual, né, de vida, a Bíblia, parou de ler o negócio, parou de aplicar o negócio, ou começou a relativizar a Bíblia, e o mundo não. O mundo leu a Bíblia e falou, é isso aqui, só que a gente vai usar Vai isso perverter. mal, vai perverter. E dá certo. A gente tá caminhando pro final, você quer contribuir? Eu tenho uma última pergunta, assim, porque... E aí depois eu tenho mais uma também que eu ia falar no começo. Eu só queria revisitar algo que foi mencionado com um pouquinho mais de detalhes, assim. É nítido. Eu não atuo com muitas crianças, mas eu dou aula faz uma década já, e já trabalhei com crianças. E assim, a gente vê o behaviorismo, né, a linguagem corporal de uma criança que aparentemente a narrativa de que nasceu assim cabe. A gente olha e fala, ué, é um rapazinho, né, mas parece uma rapazinha.
Como que... E quando você está ali, você observa aquilo de qual é a forma da sua aproximação? Eu vi que você citou a esposa do Silas Malafaia. O próprio já foi bombardeado por sugerir que há uma espécie de cura para uma espécie de doença. No caso, quando você vê isso, qual é a sua abordagem? Eu não sei se foi o Silas ou se foi o deputado lá. Acho que foi, no caso, não foi o Silas da Não? cura. Não, foi o Marco Feliciano. Ah, verdade. Só pra não... Ah, Só ok. pra não... Pronto, já vai vir a Xuxa e o pastor Silas brigar com a gente. Olha aí, a gente arrumando. A minha perspectiva é a seguinte, não vejo como uma doença, porque quando eu penso em doença, eu penso em algo biológico. Certo. Como o meu campo de visão e a minha experiência na batalha espiritual e espiritualmente, eu entendo que tem crianças que nascem, sim, visivelmente com essas características. Nós não podemos fingir que aquilo não existe, tá? Que vamos... Que é uma ensinar escolha total, né? versículo e que aquilo vai mudar. Não, a gente vai ter que encarar isso de frente. Mas nós podemos identificar a raiz, da onde aquilo veio. Recentemente eu assisti um documentário, tô até procurando aqui para ver se eu achei. Quem quiser assistir é muito bom, indiquei lá no meu Instagram, chama Viagem Interrompida. Tem no YouTube. Depois eu posso até passar o link, se vocês quiserem deixar Por favor. É muito bom. E é dentro de uma perspectiva Inclusive cristã. depois fala também dos QR Codes, a gente colocou no... Tá? Pra Tá divulgar bom. o seu... Esse documentário é fantástico, porque ele vai contar a história de 4 pessoas, sendo que 3 delas são cristãs e estão caminhando com Cristo, e uma delas conheceu a Cristo, não está mais caminhando com Cristo, mas quando você ouve o testemunho dela, o relato de vida, você identifica a mesma raiz, similar aos outros 3. Então, assim, dos 4 relatos, 2 são de abuso. São pessoas que sofreram abuso, né, na infância. Aí, um outro relato é de um homem que ele sofreu a rejeição no ventre. E isso é forte demais. Eu me dedico muito a esse assunto com os pais, porque faz muito sentido. A rejeição é uma raiz que pode trazer danos muito profundos, inclusive mudar a identidade sexual de uma criança. A rejeição dos pais mesmo, ou a questão do eu queria um determinado sexo e veio, sabe? Eu queria menina e veio menino, que foi o caso deste homem. Estou falando de fatos reais, vocês vão ver lá nesse documentário, é fantástico. E o último caso não foi nem abuso e não foi nem rejeição, foi uma questão comportamental, o afastamento da mãe, o comportamento, a convivência com figuras femininas, a falta de paternidade, foi isso. A falta de paternidade, uma referência masculina. Então, assim, não existe uma causa para que a criança tenha a sua identidade corrompida, porque é corrompida mesmo, porque o plano de Deus não existe ideologia de gênero. Não existem gêneros, existem sexo. Sexo feminino, sexo masculino. Podem ficar muito bravos comigo, que vão ficar, eu não tô nem aí, porque aí a verdade é bem essa. X, Y. X, Y e pronto. E aí, dentro dessa questão, sofrer abuso, rejeição, essa questão da paternidade e outros fatores colaboram para isso. Então, quando eu vou ministrar uma criança, que o pai tem essa queixa, ou a mãe pede-me ajuda, eu nunca vou conversar com a criança. Eu não tenho interesse de ver se tem trejeitos ou não, a fala, a vestimenta. Eu quero sentar com o pai e com a mãe. Eu quero saber como foi a gestação. Eu quero saber como foi o casamento, se foi planejado ou não foi planejado, se teve tentativa de interromper a gestação ou não. Tudo isso vai colaborar, Caramba. porque espiritualmente dá legalidade. O inimigo só fica, como está na palavra, ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Quando você se casa, planeja uma gestação e descobre que a esposa está grávida, né, Lucas? É uma alegria imensa, foi tudo feito dentro de um contexto em que Deus planejou. Certo. E aí, há a bênção. Quando a coisa começa errado,
possivelmente em algum momento algo vai dar errado. Por exemplo, a questão da bastardia, a gente trabalha muito isso na batalha espiritual, né? E a palavra de Deus fala sobre os filhos bastardos, os filhos que são gerados fora do casamento e as consequências. Eu sempre pergunto para os pais, foi gerado dentro do casamento? Ah, não, a gente se conheceu, ficamos grávidos, depois a gente casou. Então a gente vai ter que trabalhar a bastardia. Ah, eu fui inclusive num evento que foi só sobre isso. Eu não tinha, eu não sabia, eu não sabia que... Uma palestra sobre bastardia. Exatamente. Muito porque interessante. Os filhos bastardos geralmente geram filhos bastardos. Pode perceber. E eu encontrei um padrão, inclusive próximo a mim, dessa questão. Tá E eu falei, vendo? putz, eu não vim aqui à toa. Faz muito sentido. Muito sentido. fez muito Essas palestras sentido. estão excelentes, porque quando a gente vai ministrar cura e libertação, as pessoas têm aquela ideia de que vai pôr a mão na cabeça, vai manifestar. Não é nada disso, gente. É você se reconhecer a sua história. Confessar, renunciar, etc. É isso. Que vão trazer, porque aí o Espírito Santo te traz à memória situações que você nem tinha consciência, né, daquilo. E aí são situações que é necessário justamente você confessar pecado, renunciar e seguir em frente para que aquilo não atinja a outra geração, né? Não tenha essa consequência. Então eu vejo nessa perspectiva, James, de entender qual é o contexto, né, antes para ter chegado nesse ponto. Legal, vou fazer mais uma aqui pra gente ir caminhando pro encerramento, né? A gente tá muito nessa questão, inclusive se a gente pegar no cenário político, o Bolsonaro mesmo, ele se debruçou muito em cima disso na questão da campanha dele, que é a cartilha... Que é a cartilha... LGBT, não, obrigada. Isso, cartilha LGBT, né? Uhum. Nos Estados Unidos, alguns estados criaram leis para proteger as crianças disso. Até aí tudo bem, a gente já sabe desse tema. Mas algumas horas no G1 foi postado o seguinte. Hoje. As escolas americanas que proibiram a Bíblia por ser vulgar e violenta. Então eles estão introduzindo a Bíblia como se fosse parte desses livros que não podem atuar na escola. Eu, assim, tinha visto questão de livros serem proibidos, mas a Bíblia, por ter conotação... Ao longo da matéria, eu posso deixar o link depois, vai falando que ela pode ser utilizada como... até o termo pornográfico eles usam aqui. Achei... Mas ele cita algum versículo? Não cita versículo a matéria. Fala igual o César. Mostra o texto. A questão veio o seguinte, veio por um pai que reclamou e falou, tem linguagem que não é apropriada para criança, então se a lei proíbe livros que falam sobre isso, tem que proibir a Bíblia também. E eu achei curioso isso daqui, fala sobre isso. Olha, isso para mim não é nenhuma novidade, Tá. porque quando a gente estuda o movimento histórico e cultural do processo de calar a igreja, a gente entende que isso é o cumprimento do que aconteceu lá atrás. Voltando a Alice Bailey, ela, em um dos 10 pontos, ela diz, vamos tirar Deus das escolas. Ela foi muito simpatizante de uma mulher muito famosa nos Estados Unidos, agora eu não me lembro o nome dela, eu menciono a história dela no meu curso, em que ela, passando pelo corredor, ouviu em uma das salas em que o filho era aluno, a oração do Pai Nosso. E ela ficou muito incomodada com aquilo, ela não achou que era adequado, e ela foi até a última instância nos tribunais dos Estados Unidos para tirar o Pai Nosso e a Bíblia das escolas. E ela é conhecida como a mulher mais odiada dos Estados Unidos. A história dela é muito famosa, tem até na Netflix. Tem Netflix, a mulher mais odiada da América, acho que alguma coisa assim. Ela mesma. Então, assim, é uma história real, aconteceu e ela conseguiu. E a Alice Bailey, amiga dela, na mesma linha, ela falou, vamos tirar Deus das escolas, vamos tirar tudo o que está relacionado à Bíblia. A gente vai começar com oração, a gente vai começar com as rezas, com as figuras do cristianismo, e aí não tem acepção entre evangélicos e católicos, não. O negócio é tirar a figura de Jesus, é calar, é isso. Então, isso aí só vem a corroborar com essa caminhada histórica. E a gente vai chegar em pouco tempo, Lucas, nesse ponto mesmo de que nós não teremos mais acesso à palavra de Deus em alguns locais. Um dos meus pastores, nas últimas reuniões, porque eu acho na igreja é muito legal, porque eles fazem como se fosse reunião de pais, né? A gente fez a última online e o pastor vai lá e dá uma palavra mesmo e chama a gente à responsabilidade. E ele falou isso, ele falou, olha, ensinem os seus filhos sobre a palavra e ensinem a decorar versículo, não porque é legal, porque tem que decorar. Vai virar crime. Porque
O dia que você não tiver mais a Bíblia em casa, vai estar no coração, vai estar na mente dele. Então vá se preparando. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Mas e se acontecer? Eu Sim. não vou pagar para ver. Eu estou preparando, carimbando a minha filha para isso, para esses dias. Para os últimos dias, eu falo que é a geração dos últimos dias. A gente tem o privilégio de ser a geração que vai ouvir a trombeta tocar. E preparar os nossos filhos para isso. A gente vai entrar na história, como se outra Bíblia estivesse sendo escrita, que a gente Ela é o continua, povo, né? Ela continua sendo o escrita. povo que foi arrebatado. E assim, é imprimir a eternidade nos filhos. Você falou, né, dessa geração que faz as coisas sem contemplar o eterno, só quer saber do hoje. Ensinar os filhos a pensar nas coisas que são do alto, como a palavra fala. Isso aí é Mateus 24, é princípio de dores. Tá tudo colaborando para o fim. E a boa notícia é que Deus fala que quando essas coisas acontecerem, para a gente abrir um sorrisão, é para se alegrar, porque tá chegando o dia da volta dele. Só que até lá, ele espera nos encontrar trabalhando. Então, sendo rechaçado na internet ou não, perdendo views e like ou não, e seguidor, a gente segue no propósito. Eu queria, antes de finalizar, só incentivar os pais sobre o caminhar do que tem que fazer. Isso, né? deixa a sua mensagem, Certo? inclusive. Eu queria que os pais se interessassem em estudar as leis, Lucas. Eu estou sendo mentoreada pelo Dr. Guilherme Shelby, foi procurador da República. Ele é uma autoridade em defesa da infância e da família. Tive o privilégio de estar com ele recentemente e eu estou aprendendo muito sobre as leis que favorecem a família. Ainda temos leis que nos asseguram o direito, por exemplo, de ensinar o que é moral aos nossos filhos sem que a escola interfira. E aí muitos pais não sabem disso. Se eles chegarem na escola, apresentar educadamente à coordenação que aquele livro não está de acordo com os valores morais dele e pedir a substituição do livro e a escola se recusar, ao mencionar a lei, isso pode mudar. Então, se nós nos capacitarmos com relação a isso, nós vamos romper uma barreira que é a barreira da religiosidade. Porque quando a gente fala desses temas, muita gente repele porque fala assim, você está falando isso porque você é crente, mas eu não sou, então eu não tenho que seguir essa posição. Não, a gente vai pelas leis, né? Porque Paulo, ele recorreu a César. Quando ele foi confrontado, ele falou assim, eu recorro a César. Sou cidadão romano, Isso, sou cidadão romano, eu recorro a César. Ele recorreu o quê? Às leis. Então, nós, como cristãos, temos que começar a usar isso aqui. Recorrer às leis. E aí o doutor Guilherme fala de um exemplo que eu acho que isso vai motivar muita gente. Ele fala de um casal que estava num hotel de férias e, de repente, começou a tocar lá, perto da piscina, um funk pesadão. E ele estava ali com os filhos. E aí ele fala, meu Deus do céu, né? Eu tô de férias, vou ter que confrontar o gerente com isso. Mas ele foi. Ele falou, olha que bacana a abordagem, né? Olha, você é o gerente do hotel? Então, as crianças estão sendo expostas a conteúdo pornográfico. Aí o gerente, não, como assim? Você tá ouvindo essa música? Ó, senta, senta, deita, deita, rola, rola. Então, isso é pornográfico, sabia? Não, mano. Então, ó, faz o seguinte, eu filmei tudo, tá? Assim, mas é só pra poder te mostrar. Mas imagina se isso aqui cai na mão da justiça, porque o artigo tal, e aí ele mencionou a lei, diz que as crianças não podem ser expostas a esse tipo de áudio. Então, você pode ser penalizado com 2 anos de prisão ou multa. Olha que chato, já pensou? Na hora o gerente tirou a música. E aí eu fiquei pensando, quando a gente vai no shopping, que você entra numa loja para comprar uma roupa com teu filho e tem aquele funk pesadão rolando. Quando você vai num restaurante e tem aquela música horrível tocando e você fica sem graça, mas você não fala nada. Sendo que a gente pode fazer uso das leis. Então eu quero incentivar cada pai, cada mãe a buscar capacitação também nas leis. E eu ensino como fazer isso para que nós possamos ser um corpo mais eficaz, mais inteligente e que gera transformação na sociedade. Porque isso vai ser bom para todo mundo. Você vai proteger o teu filho e a da outra mãe também que nem tem ideia disso, não é verdade?
Muito bom. Ah, a gente deixou 2 QR Codes aqui na tela. Fala um pouquinho, não sei se são suas redes sociais, o que é? Sim, então vamos lá. Se você quer continuar esse papo, né? Me conhecendo um pouco melhor, saber mais sobre as princesas da Disney, sobre animes, eu estou no Instagram como @ministrandofilhos e eu lancei o ano passado o meu curso Vencendo a Guerra Cultural, porque tudo isso que a gente falou aqui está relacionado a uma guerra silenciosa, que é a guerra cultural. E aí existe um passo para a gente ter filhos que vão saber por si só dizer não para tudo isso, não ter interesse em tudo isso. Existe uma caminhada. Eu ensino em 15 aulas como fazer isso, com aulas online, com um material excelente que pode ser impresso e pode ser utilizado para ser usado em ministrações nas igrejas, que esse é o meu propósito, que isso seja disseminado no maior número de lugares possíveis, né? Então as pessoas podem ampliar esse trabalho. Então, esse curso tá lá no meu Instagram, o QR Code aqui, apontando a câmera, você já vai ter acesso, já vai te levar, porque eu fiz um valor diferenciado aqui para as pessoas que te acompanham, tá? Legal. Então, eu espero que vocês Obrigado. me sigam lá para a gente continuar conversando. Foi muito bom estar com você, Kátia. Eu, como pai, saio assim, edificado com algumas orientações. Espero que todos que nos assistiram e vão assistir também consigam perceber a importância desse assunto. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi isso aí. ótimo.